Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Pai amado, queridos irmãos de luz, graças vos damos por mais uma oportunidade de estarmos vivos, encarnados, tendo a chance de reavaliar nossa conduta, alterar nosso senso moral, aparar nossas arestas e reparar os nossos erros. Com alegria, Pai, então pedimos, abençoe o nosso dia, ilumine nossa cabeça com a disposição e a claridade para que a gente possa absorver da melhor forma possível os ensinamentos de hoje. Que eles não fiquem somente em nossa cabeça, mas que morem em nosso peito e que se transformem em atitudes diárias. Queremos, Pai, ser cada vez mais e melhor ferramentas tuas a serviço do amor, da alegria, da verdade, da justiça, da bondade e da caridade. Que assim seja. Meus irmãos queridos de luz, pedimos encarecidamente que fluidifiquem a água que separamos previamente, para que ela possa se tornar um remédio para o corpo, para o perispírito e para a alma, um bálsamo que atue em nossas células, nossos átomos, nossos chakras, fazendo com que a nossa sintonia vibratória fique cada vez mais próxima do que é bom, do que é o bem, do que é o certo. E que a gente, tomado por essa energia vibratória, possa também contagiar quem estiver à nossa volta com a paz, com a alegria, com a harmonia. Somos ovelhas do teu rebanho, meu Pai. Temos orgulho e alegria disso. E com humildade pedimos, mostra pra gente o caminho certo. Sabemos que ainda batemos muito cabeça, somos teimosos, nos recusamos a ver o óbvio. Muitas vezes a gente segue nossas paixões, nossos impulsos com teimosia, com orgulho, com vaidade, com inveja e ignorância. Mas dentro de nós existe o desejo sincero de estarmos cada vez mais perto de Ti. Fazei com que a gente entenda de uma vez por todas qual é o sentido, qual é o propósito de estarmos aqui. E que esse amai uns aos outros não seja da boca para fora, seja cada vez mais forte e verdadeiro em essência, até o dia em que a gente nem precise falar sobre isso, porque já vai ser tão forte, tão natural, que nossos próprios gestos falarão por nós gigantemente. Que assim seja. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo.
Em todos os ensinamentos, ele aponta essas duas virtudes, caridade e humildade, como sendo o caminho para a felicidade eterna. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amem o próximo como a vocês mesmos. Façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem por vocês. Respeitem os inimigos. Perdoem as ofensas se quiserem ser perdoados. Façam o bem sem ostentar. Julguem-se a si mesmos antes de julgarem os outros. Humildade e caridade. Eis o que Jesus não cansa de recomendar e dar o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que ele não cansa de combater. Jesus faz mais do que recomendar a caridade. Ele coloca de maneira bem clara que a caridade é a única condição para se alcançar a felicidade. No quadro em que Jesus nos apresenta o juízo final, é necessário separar o que é apenas linguagem figurada. Ele falava a homens incapazes naquela época, incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Por isso que ele apresentava imagens materiais surpreendentes e capazes de deixá-los impressionados. Para que essas imagens fossem aceitas quanto à forma como eram apresentadas, elas não podiam se afastar muito das ideias daquela época. Então Jesus reservou para o futuro, que é o nosso presente atual, a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Entretanto, ao lado da figura de linguagem do quadro que fez sobre o juízo final, existe uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e a da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento divino, o que realmente está sendo levado em consideração? O juiz não procura saber se a pessoa preencheu esta ou aquela formalidade, se observou as práticas exteriores, se frequentou esta ou aquela religião. Pergunta apenas se a caridade foi praticada e se pronuncia dizendo: passem à direita vocês que foram duros para com eles. O juiz não pergunta sobre a fidelidade aos princípios da fé. Não faz distinção entre os que creem de um modo e os que creem de outro. Jesus coloca o samaritano contrário aos dogmas da religião, mas que possui amor ao próximo, acima do sacerdote fiel aos princípios da fé, mas que falta com a caridade. Ele não coloca a caridade apenas como uma das condições para a salvação, e sim como a condição única. Se houvesse outras a serem consideradas, ele as teria mencionado. Se Jesus coloca a caridade como a primeira das virtudes, é porque ela contém implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a bondade, a indulgência, a justiça, e também porque a caridade é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. Meus irmãos, que passagem mais perfeita, né? E que vem de encontro ao que eu falava na oração inicial. Então, de nada adianta nós falarmos várias línguas, sermos ricos ou classe média, sermos bem vestidos, termos muitos amigos, termos muitos prêmios, muitos seguidores nas redes sociais, termos 2, 3 diplomas, 2, 3 carros, uma casa gigante, termos livros publicados, termos muito dinheiro no banco. Tudo isso é ilusão se a gente não consegue aplicar em nosso dia a dia, vivenciar em nosso peito o desejo sincero de sermos caridosos. E como foi muito bem dito aqui, a caridade acaba sendo praticamente a reunião dos sentimentos bons. Então, quando a gente se pega assim, mas eu sou muito gentil com as pessoas. Aí outra pessoa fala, e eu sou muito manso.
Aí vem outra pessoa, eu sou muito pacífico. E outra pessoa diz, eu sei perdoar. E outra pessoa diz, eu faço doações. Se todo mundo faz um pouquinho, todo mundo ainda está no mesmo processo. Nós temos que conseguir entender e aprender a conseguir fazer o todo. Que todas essas características sejam nossas também com naturalidade. E quem vai nos dar essa clareza é a caridade. A caridade faz com que o nosso amor ele seja sem compensações. Você ama por amar e pronto. Você não ama se a pessoa te amar de volta. Você não ama se a pessoa te der coisas. Você não ama se a pessoa estiver te fazendo se sentir bem. Você ama porque há em você o desejo sincero e grande de amar quem te cerca. Você perdoa não porque perdoar é bonito ou porque as pessoas vão ver como você é nobre perdoando quem te fez mal. Você perdoa porque você sente dentro de você que isso é o melhor a ser feito para o outro e para você. Você é gentil não para passar uma boa imagem, uma boa impressão aos outros. Você é gentil porque você sabe que a harmonia e a paz, elas são bases sólidas para essa caminhada e que elas facilitam muito o nosso contato com o próximo. Com que eles nos escutem, com que a gente escute eles, com que as coisas aconteçam e se resolvam da melhor forma possível. A alegria. Você é alegre não por vaidade, você é alegre porque a alegria é o combustível da alma. A alegria faz com que a gente tenha disposição para fazer as coisas, para falar, para rir, para evangelizar, para comunicar. E assim é com todos os sentimentos, meus irmãos. Então o que a gente tem que fazer para que a caridade, a verdadeira caridade, essa que está aqui no Evangelho, more dentro de nós, é cuidar de todos os nossos sentimentos positivos como se fossem plantinhas. Qual foi a que eu não reguei aqui hoje? Nossa, ó, a paz, eu não estou regando a paz. Eu tenho me irritado muito fácil. Vamos pôr um pouquinho aqui de atenção na paz. Então você molha, você rega a sua paz com a vigilância, com a atenção. Então toda vez que você estiver prestes a se irritar, estiver muito irritadiço, fala, ó, tentar meditar um pouquinho, vou orar mais hoje, vou buscar formas de me acalmar, vou tentar praticar um esporte, vou fazer um hobby. Olha a jardinagem aí que eu acabei de falar de planta. Jardinagem acalma. Vou cozinhar, vou varrer a casa, fazer uma faxina. Então, quando a gente se vigia, e olhe como se vigiar é bem melhor que vigiar o outro. Ah, mas fulana é tão chata. Menino, você viu como Cicrano traiu a esposa? Gente, Beltrano foi demitido. A gente gasta tanto tempo, não é verdade? Tanta energia falando do outro, julgando do outro, observando os defeitos e falhas e erros do outro. Pensem quanto que a gente conseguiria já subir alguns degraus mais rapidamente se esse tempo que a gente gasta olhando para o outro, julgando o outro, criticando, zombando, debochando, a gente usasse para observar essas nossas plantinhas de sentimento, vendo quais são as que estão murchas. Olha só, minha gentileza está definhando. Vou regar minha gentileza todos os dias agora. Procurar ser gentil com quem passar perto de mim. Dona Joana, essas compras estão pesadas. Quer que eu te ajude a carregar? Nossa, minha prima, ela tá tão triste. Eu vou ligar para ela hoje, passar uma mensagem, perguntar se ela quer companhia. Quando essa pandemia passar, vou fazer mais visitas a ela. E assim a gente vai descobrindo possibilidades que muitas vezes não são só nossas,
São os nossos irmãos de luz, nossos anjos guardiões, soprando em nossos ouvidos boas ações. Só que muitas vezes a gente não escuta quando a gente está permeado de egoísmo, de inveja, de irritabilidade, de presunção. Aí a gente fica ali, ó, fechado em nosso mundinho e se esquece que pode ajudar o outro, que dá para ajudar o outro, que dá para fazer nossa vida ter mais sentido. E assim como os nossos sentimentos, a gente pode enxergá-los como as plantas, tem também as ervas daninhas, que são os sentimentos ruins, que nós precisamos arrancar desse jardim que é o nosso peito, quando a gente perceber que elas estão crescendo. Olha só, meu egoísmo tá enorme, caramba, deixa eu tirar ele aqui. Preciso pensar mais em quem me cerca e não só em mim. Nossa, como a minha humildade está dando frutos. Arranquemos ela. Minha humildade não, né? Minha presunção. Vamos regar a humildade. E assim, nessa analogia, a gente pode ter certeza de que nossa vida ficará mais bonita. Pensemos nisso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o poder e a glória para todo sempre, que assim seja.